Do livro Palavras do Coração, volume 2, pelo espírito de Dr. Herman, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 19. Determinismo. Se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nesta situação. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Ao término do estudo desta tarde, lembremo-nos do sentido exato do determinismo que age em todos os seres. Cresce o homem, liberta-se, alcança com isso mais liberdade de agir. Torna-se, então, senhor do seu destino, trilhando as estradas da vida segundo a sua vontade. O homem, preso ao jugo material, dominado pelas impressões negativas, inserido nos ditames da dor para ser burilado, lapidado e aperfeiçoado, tem em seu caminho muito mais determinismo do que liberdade de escolha. Cabe, assim, nesta rápida análise, lembrar que devemos não só buscar a lei de Deus, mas também o crescimento do nosso espírito, através das múltiplas tarefas no bem, que nos levam a vencer a ignorância do nosso ser, causa precípua do determinismo em nossas vidas. Portanto, só nos resta caminhar na direção do mais alto, melhorar sempre o padrão espiritual, nunca esmorecer. Eis as questões que devemos fixar em nossas mentes no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe e que todos guardemos em nós o desejo maior de progredir sempre para Deus. Herman, mensagem recebida em 21 de julho de 1990. Na mensagem, Dr. Herman nos fala sobre determinismo. E o determinismo, segundo o dicionário, ele defende a ideia de que as decisões, escolhas humanas, não acontecem de acordo com o livre-arbítrio. Só que a gente aqui vai refletir o determinismo através da luz que a doutrina espírita nos clareia, que vem nos esclarecer. E ele primeiro nos fala a respeito de um determinismo que age em todos os seres. E que determinismo é esse? A que todos nós estamos sujeitos. Quem determina os acontecimentos da nossa vida? E a doutrina espírita nos mostra que, independente de onde estivermos, ou quando estivermos, estamos submetidos a leis, que são as leis de Deus. São leis que regem todo o universo. Em qualquer lugar, aonde estivermos, em qualquer planeta, qualquer tempo, estamos submetidos a essa lei. Estejamos nós encarnados ou desencarnados. E mesmo que a gente fale assim, mas eu não acredito em Deus, mas nós estamos submetidos a ela. Porque as leis divinas, elas não dependem da nossa crença para existir. Acreditando ou não, elas existem. E as leis de Deus, elas não mudam. São sempre da mesma forma. As nossas leis materiais, elas vão se adequando de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso progresso. Porque nós somos imperfeitos, então também fazemos leis imperfeitas. E à medida que a gente vai progredindo, a sociedade vai mudando, as leis também vão se modificando. Mas as leis de Deus não. Deus, ele já é perfeito. Suas leis também são perfeitas. Elas não precisam de mudança. Em qualquer mundo, elas serão as mesmas. E para sempre. Elas são eternas, como o próprio Deus é. E Ele é justo. Se fizesse uma lei para um mundo e outra lei para outros mundos, então Ele teria preferências. Ele deixaria de ser justo. Então Ele não seria Deus.
E na doutrina espírita a gente tem a oportunidade de estar conhecendo e estudando sobre essas leis naturais. Lá no Livro dos Espíritos, trazido por Allan Kardec, lá na terceira parte, nós podemos estudar sobre essas leis morais, que são as leis de Deus. E os espíritos amorosos, eles trazem muitos ensinamentos que facilitam para nós esse entendimento. Mas, na verdade, a gente nem deveria precisar desses ensinamentos, porque quando Deus criou a nós, espíritos, simples, ignorantes, sem nenhum conhecimento, Ele deixou em nós suas leis. Então, tudo que existe, espírito ou matéria, está tudo de acordo com as leis divinas. E quando ainda não tínhamos conhecimento, Ele já nos deixou o instinto para nos guiar, para nos proteger e a gente poder evoluir. Então vamos refletir sobre essas informações que o Dr. Hermo nos traz quando ele diz que cresce o homem, liberta-se. Ou seja, a nossa liberdade, ela está ligada ao nosso estágio evolutivo. A gente pode usar o exemplo de uma criança. Quando a gente está cuidando de um bebê que começa a andar, a gente não pode deixar que ele faça o que ele quer, porque ele ainda não compreende que algumas coisas são perigosas. Então ele pode se machucar, pode se queimar, se ferir de alguma forma. Ele precisa sempre de alguém para estar segurando diante do perigo, evitando que ele se machuque. Quando ele cresce um pouco mais, ele já consegue compreender algumas coisas. Ele já não precisa mais, que o segure, mas ele ainda precisa de alguém que o oriente, que diga a ele o que pode e o que não pode. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo mais, ele vai estudando, conhecendo mais a realidade da vida, e aí ele vai tendo mais liberdade para ele agir. Mas imagine se o bebê tiver a liberdade de fazer o que ele quer. Certamente ele vai fazer muita coisa que não deve. Ele pode até estar comprometendo a sua vida, se arriscando. E assim também somos nós, diante de Deus. Quando estamos na nossa infância espiritual, sem compreender muito bem as coisas ainda, quando estamos muito apegados às questões materiais, sem compreender a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, a gente muitas vezes precisa de situações que nos limitem, para que a gente não acabe errando mais. Mas à medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo espiritualmente, desapegando das coisas materiais, conseguindo tomar decisões que realmente sejam boas para nós, que nos favoreçam, a gente vai conquistando mais liberdade. Não precisa de tantas coisas que nos limitem. Então a gente ganha liberdade. E como o Dr. Hermo nos diz, é através do trabalho no bem, buscando a orientação nas leis de Deus, é que melhoraremos a nossa condição espiritual em direção ao mais alto. Então lembramos lá o que o apóstolo Pedro nos disse há muito tempo, que a caridade cobrirá uma multidão de pecados. Então é só a gente fazendo o bem, trabalhando no bem, que a gente vai ter a oportunidade de estar aí se melhorando, se modificando. E como Jesus mesmo disse, que a cada um será dado segundo as suas obras. Então o nosso objetivo
aonde estivermos, encarnados ou desencarnados. Nosso objetivo é progredir, está sempre progredindo. Pode ser que a gente desista, não fique desanimado, não queira progredir, mas a gente não vai ficar nessa situação por muito tempo, porque as coisas vão ocorrer para que a gente progrida, para que a gente cresça, para que a gente evolua, porque a lei de Deus é uma lei de progresso. A gente pode até demorar um pouquinho mais, mas a lei é de progresso, então nós vamos progredir sim. Então é importante que a gente tome desde já a nossa decisão. A gente pode ficar um tempo estacionado, mas como a lei de Deus é de progresso, em algum momento a gente vai desenvolver, a gente vai crescer. Então, por que não a gente já tomar essa decisão desde agora? Fazer a melhor escolha, de acordo com as leis do nosso Pai. Evoluindo, crescendo, praticando bem, entendendo melhor essas leis, para que a gente possa compreendê-las e segui-las. E assim estaremos sempre de acordo com o nosso Pai. Que Deus nos abençoe, a cada um de nós, esteja sempre nos auxiliando, nos ajudando, para que a gente esteja continuamente progredindo. Que Deus os abençoe.